Vamos lá então, a gravação em relação a um tema novo, né? Eu acabei de fazer estudo. Aqui tá como puericultura, né? A descrição é como puericultura, então provavelmente vão ter temas mais amplos em relação ao que eu acabo de estudar. Mas eu estudei exatamente puberdade, né? Adolescência, alguns estímulos ao crescimento, o desenvolvimento neuropsicomotor, né? São as ideias de desaparição de alguns reflexos para aparição de motricidade voluntária. E provavelmente em puericultura a gente vai ter mais discussões, né, em relação às consultas de puericultura, né, mais complexidade, talvez alguma coisa em imunização que a gente ainda não domina completamente. Talvez se tiver muita questão nesse sentido, eu volto em um outro momento e filtro de novo questões sobre puericultura, né, que a gente tem 16 questões. Filtro de novo questões sobre puericultura para poder dar uma amarrada melhor no que foi aprendido, né? Então, primeira questão aqui, questão Dan Higgs, 2015. Uma criança de 4 meses apresenta a seguinte avaliação em relação à pesquisa dos marcos de desenvolvimento para sua faixa etária, dos 4 aos 6 meses. Marcos presentes, busca ativa de objetos, já leva objetos à boca, localiza o som. Marco ausente, não muda de posição ativamente, rola, né? Aqui ela não deveria rolar mesmo, né? Ela começa a rolar a partir dos 6 meses, pelo que a gente acabou de aprender. Os marcos de desenvolvimento das faixas etárias anteriores estão todos presentes. De acordo com essa avaliação, qual a impressão diagnóstica correta? Então, desenvolvimento adequado e marcar a próxima consulta de rotina. E não, né? Aqui está como alerta para o desenvolvimento e marcar retorno em 30 dias. Vamos ver como que foi considerado aqui, né? Acabei de aprender que ela tem que rolar aos 6 meses de idade, né? E essa criancinha aqui tem 4 meses de idade. Aqui está dizendo que um dos marcos que estão ausentes é o fato dela rolar. Vamos ver aqui o comentário. Eu vou abrir de novo a apostila, onde eu acabei de estudar essas ideias, né? Então, no quarto mês aqui, olha, o movimento, o motor, né? A avaliação da desenvoltura motor, o desenvolvimento motor da criança, ela levanta a cabeça e tórax, com a cabeça em posição vertical. E se eu colocar ela em prona, esse é o movimento em prona. E se eu colocar ela em supino, deitado, né? Ela ainda tem a postura cervical simétrica predominante, mãos na linha média. E alcança objetos e os traz da boca, né? Que é o que a gente estava esperando ali de fato. Mas o movimento aí com 6 meses que a gente está esperando não é exatamente esse, né? Deixa eu descer aqui para o quadro da OMS para ver onde é que a gente está esperando. Ah, não, esse aqui é o quadro para eu registrar e poder acompanhar, né? Aqui não tem conduta. Mas pelo que estou vendo aqui na apostila, pelo que acabou de ser mostrado na aula, né, ela não deveria estar rolando mesmo. Não tem nada de errado com isso, né? Essa referência é do Nelson, a 21ª edição, que é a última, né? E acredito que aqui foi considerado uma outra ideia, né? Não tem nada de perímetro cefálico aqui, não falar nada sobre perímetro cefálico. Alerta para o desenvolvimento. A gente precisa ter rosa de pré-natal, prematuridade, icterícia grave, parentesco entre os pais, depressão materna e violência doméstica. Aqui são as ideias, né, de paciente com desenvolvimento neuropsicomotor adequado, mas com fatores de risco que devem chamar atenção em qualquer um dos... E aqui, ó, quando se percebe a ausência de um ou mais dos marcos para a faixa etária, esse é o caso abordado no enunciado da questão, e a conduta recomendada é orientar a mãe ou cuidador sobre a estimulação da criança, além de marcar um retorno no prazo de 30 dias. E aqui a gente já tem outras ideias de conduta, né? Então, se eu tiver desenvolvimento normal, elogio a criança. Se eu tiver alerta para o desenvolvimento, eu oriento a mãe. E se tiver provável atraso no desenvolvimento, aí eu vou referir o caso para avaliação neuropsicomotora. Mas aqui, de fato, de acordo com o quadro que o Medcurso trouxe, né, no quarto mês está tudo certo ela não rolar,
né? Essa criança tem 4 meses ainda, né? Uma criança de 4 meses. E aqui ela está sendo avaliada para marcos dos 4 aos 6 meses, né? Com 6 meses ela de fato deveria rolar aqui, né? Ok. No 7º mês, só para trazer melhor a referência, vou gravar a tela e puxar a tela aqui para cá. Então no 7º mês aí sim, né? A criança rola, se rasteja e pode ou não engatinhar, né? A ideia de engatinhar é lembrar de que nem toda criança engatinha, então não há problema nenhum no desenvolvimento neuropsicomotor da criança que não engatinha, é só um fato, né? Tem criança que engatinha, tem criança que não é marcador, não é marcador que me deve chamar atenção para o desenvolvimento adequado ou não. Então, na minha opinião, essa questão aqui está errada, né? Imagino que ela tá certa num contexto aqui de 2015, mas para o momento atual e o que é considerado no livro mais novo, ela não está certa, né? Para mim, desenvolvimento adequado e marcar a próxima consulta de rotina, né? De acordo com a idade dela, né? Tem 4 meses. Vamos seguir mais uma. A criança é capaz de correr, fazer uma torre com 4 cubos de blocos e brincar de comidinha. Ela entende meu e se sente mal quando pisa no pé de sua mãe. Dada a progressão normal do desenvolvimento, a descrição acima é esperada para uma criança com qual idade? Ela é capaz de correr, né? Ela começa a correr ali a partir dos 2 anos. Então, acho que eu vou usar 24 meses aqui. Tá certo. Então, eu usei um marco do desenvolvimento neuropsicomotor para conseguir responder essa questão da USP, né? O único marco aqui que eu, de fato, associei à idade da criança foi o 24 meses, né? Isso é legal para poder começar a tentar adivinhar a idade da criança no dia a dia, né? No hospital, por exemplo. Criança de 15 meses, né? Nesse momento aqui eu espero que essa criança já possa caminhar sozinha, né? É esperado que ela possa caminhar. Geralmente na média começa com 12 meses, mas eu espero que ela caminhe até os 15 meses, nasce da termo, saudável, está em consulta com enfermeira na UBS. A profissional solicita ao médico da equipe que ajude em relação às aquisições do desenvolvimento da criança. Que aquisições de desenvolvimento são esperadas como média para essa idade? Aí já chama atenção, né, para uma outra ideia, né? Então, como média aqui, talvez eu espere que ela corra e suba escadas, né? Falar as primeiras palavras e andar sem apoio. Então, interessante, né? Porque ela fala esperadas, mas depois coloca o termo como média, né? Eu diria falar as primeiras palavras e andar sem apoio aqui, né? Eu espero que ela de fato vá fazer isso. Retirar uma peça de roupa e construir frases. Construir frases ela vai fazer aos 24 meses, né? Ou é 15 meses mesmo? Eu acho que eu quero responder D aqui. É isso mesmo, né? Falar as primeiras palavras e andar sem apoio. Eu estou esperando que ela faça em média isso aos 12 meses, né? Ou as crianças fazem em média aos 12 meses, mas eu espero que ela faça no máximo até os 15 meses para poder considerar que é o marco do desenvolvimento normal. Lactente de 5 meses de idade, nascida a termo, sem intercorrências natais, veio à consulta de puericultura. O médico observa que a criança consegue rolar de decúbito dorsal para ventral, segurar chocar e depois levá-la à boca e virar a cabeça para localizar a fonte de som. Que outra habilidade é esperada para a criança dessa idade, né? Quem te espera que ela vai fazer? Dar tchau? Não, só aos 10 meses. Apontar para o brinquedo desejado? É uma possibilidade. Descobrir brinquedo sob um pano? Não, né? Ela brinca de esconde achou só aos 10 meses também. Interagir com a mãe sorrindo e vocalizando. Vocalizar ela já consegue fazer. Sorriso ela já tem, né? Não sei se é exatamente sorriso social. Agora, apontar para o brinquedo desejado, ela já tem esse controle? Acho que ainda não tem esse controle, né? O D, então, interagir com a mãe sorrindo e vocalizando, né? Essa é a ideia. Essa vocalização aí não tem significado. Esse sorriso já pode ser social, na verdade, né? Esse sorriso já pode ser social, ela já entende que... Porque no início ela começa a sorrir porque sorri. E num segundo momento ela entende já que sorrir produz algo interessante no indivíduo que está cuidando dela, né? É interessante para a criança.
De acordo com o instrumento de vigilância e desenvolvimento da caderneta de saúde da criança, deve ser encaminhada para avaliação uma criança que, aos 6 meses de idade, não tenha apresentado qual marco de desenvolvimento, né? Eu sei que rodar, né, rolar sobre o tronco vai chamar atenção. Mostrar o que quer sem que seja pelo choro, pode ser com palavras ou sons, apontando, estendendo a mão, não, né? Fazer pinça, eu tô esperando que isso aqui aconteça aos 12 meses. Reagir ao som com movimentos dos olhos ou mudança da expressão facial. Conseguir dar alguns passos com apoio. Eu espero que essa criança dê passos com apoio nessa idade aqui. Eu acho que eu espero que ela dê passos com apoio aos 10 meses de idade, né? Eu vou usar a C aqui, tá certo, né? Reagir ao som com movimento dos olhos ou mudança de expressão facial, que é um marco que não é dos marcos mais citados ali quando a gente está fazendo a aula, mas é um marco, né? É um marco. Menino com 11 meses de idade, atrás da consulta, e segundo a mãe, não faz as mesmas coisas que outras crianças de sua idade, porque não faz mesmo, cada indivíduo é um. Ainda não caminha, não é para caminhar. Balbucia, mas não diz nenhuma palavra além de mamãe e papá. Apresenta uma boa interação social com a mãe, se interessa pelos brinquedos que são colocados ao seu alcance e campo visual. Senta com apoio e engatinha. Por poucos segundos consegue ficar em pé, apoiado. História pregressa nasceu pré-termo, 35 semanas de gestação, pesando 2.230 gramas. Com escala de Apgar 5 e 9, né? Se ele nasceu pré-termo aqui, eu preciso fazer uma continha e descontar 5 semanas, né, dele. Porque esses cálculos aí, os cálculos todos, né? O Gesser, o homem que estudou essas crianças todas para poder criar essas referências, ele estudou crianças que nasceram com 40 semanas. Ou ele fez essa correção para a gente poder ter uma base, né? Então eu preciso fazer a correção quando eu estou avaliando a criança também para dizer se ela tem de fato um atraso naquele marco em específico ou se ela não tem uma ausência daquele marco, né? Então essa criança aqui com 35 semanas que nasceu de pré-termo, 35 semanas de gestação, eu tiro aqui basicamente um mês dela, né? Ela vai para 10 meses aqui, quase 10 meses, né? E com quase 10 meses a desenvoltura dela tá perfeita, né? Tá maravilhosa. Não apresentou orientamento nas primeiras 24 horas de vida. A orientação adequada nesse caso é considerar normal e reavaliar em um mês. Explicar para a mamãe, né? Explicar para a mãe essa relação entre o fato dele ser pré-termo e o fato de ter 11 meses de idade agora, né? Explicar para ela que ele não vai andar nesse momento, né? A idade esperada que a gente de fato espera para o desenvolvimento neuropsicomotor da criança começar a caminhar é aos 15 meses de idade. Não 12 meses, como todo mundo acha que é. Para uma criança de 4 anos, espera-se, com relação ao seu desenvolvimento motor fino, que ela seja capaz de fazer muita coisa. Andar para trás, pular em um pé só, que faz aos 5 anos, né? Desenhe uma pessoa com 3 partes, conhecer 3 adjetivos, vestir-se sem supervisão. Andar para trás, eu não vi esse marco, né? Não tem essa relação de marco aqui, deve ser um marco mais específico. Pular em um pé só, eu sei que ela vai fazer aos 5 anos de idade. Desenhar uma pessoa com 3 partes. Conhecer 3 adjetivos. Eu acho que usar esse termo técnico adjetivo já é mais complicado nesse sentido, né? Vestir-se sem supervisão. Eu acho que desenha uma pessoa com 3 partes, né? O Sticky Man. É isso mesmo, né? Desenha uma pessoa com 3 partes. Mas esses marcos aqui não foram muito mencionados na aula. E esses marcos para essa faixa etária, né? Em torno dos 4 anos de idade, espera-se que a criança compreenda sensações, como por exemplo, estar cansado, sentir frio, brinque por associação, como fazendo de conta com pedaço de papel e dinheiro, abotoe roupas com auxílio de outra pessoa, monte quebra-cabeça de 2 a 4 peças, conseguir realizar desenho como de uma pessoa, com algumas partes ou desenhos que para ela está claro, né? Ela sabe o que ela desenhou, por mais que a gente não consiga entender. Nem a apostila do Medicurso traz muito esses marcos aqui nessa idade, né? Mas vamos vir aqui, trazer aqui a apostila para a tela para a gente poder olhar também. Então, aqui olhando para a apostila já, né? Só tem esse quadrinho aqui sobre a desenvoltura da criança nessa idade, né? Então, no 4º ano, pula de um pé só. Isso aqui
estava no quinto ano, né? Na aula, pelo menos, foi dito que é com 5 anos de idade que ela pula com um pé só. Por isso que eu não marquei o pula em um pé só aqui, né? Pular em um pé só. Usa a tesoura para recortar. Desenhe uma figura humana com cabeça e 4 partes, né? Então, desenhe uma figura humana aqui no quarto ano de vida. Conta até 4, conta histórias, brinca com outras crianças, vai ao banheiro sozinho. E aqui, vai ao banheiro sozinho também é um marco importante. Vai ao banheiro sozinho aqui também é um marco importante, né? Tem algum raciocínio que a doutora Mariela sugeriu em relação a isso na fralda, né? Se eu estou pensando no paciente com ito, ele tem controle miccional, né? No nenezinho que já tem controle miccional, ele saiu da fralda, ele voltou a fez na calça. Se ele fez na calça, eu começo a suspeitar de alguma coisa. Tem um motivo, né? Não é do nada, não é de birra. Então sempre tem um motivo e a gente tem que pensar nesses motivos para poder evitar um problema maior, né? Porque se ele só tem um ito, é muito simples de corrigir, né, o problema. Mas a gente tem que, por exemplo, procurar causas secundárias, se for um menino, né? Mas tem que ter essas ideias em mente. Então aqui desenha uma pessoa com 3 partes, né? Aqui ele não fala sobre pular com o pé só no comentário da questão. Vamos seguir. A análise assertivas abaixo em relação ao crescimento infantil. Ao nascer, a termo, o menino mede em torno de 50 centímetros, a menina 49 de comprimento, com a variação de mais ou menos 2. Crianças nascidas com menos de 2,5 kg são classificadas como tendo muito baixo peso. Não, é baixo peso, né? Então a 2 está incorreta aqui. As alternativas que consideram 2 são quase todas, né? Então a única que a gente pode marcar é a B aqui, né? Tem que aprender a fazer prova. O recém-nascido de tal lugar, referido no caso, o sexo masculino, foi avaliado pelo pediatra. Durante a primeira e imediata inspeção visual, apresentava sim bom estado geral, curado, com respiração regular. Estava vestido com uma roupa leve e envolto com cobertinha de malha. Ao exame clínico detalhado, estava em bom estado geral, curado, hidratado, eupneico, acianótico, anictérico. A ausculta cardíaca e pulmonar normais, abdômen sem alterações, com coto umbilical clampeado e bom aspecto, né? Esse coto umbilical que a gente vai esperar até os 15 dias para sair, para necrosar e cair, né? Sendo visualizadas 2 artérias e uma veia, perfeito. Peso de 3.280 gramas, temperatura de 76,2, frequência cardíaca de 148 e frequência respiratória de 56. O RN já havia sugado o seio materno na primeira hora de vida. Não havia recebido nenhuma medicação. Qual a porcentagem de perda de peso esperada para pacientes nos primeiros dias de vida? 10%. A pergunta não tem nada a ver com os exames, que não tem nada a ver com nada. Deu uma tabela de exame aqui que não tem nada a ver com a resposta para a pergunta. Uma pergunta discursiva da USP é 10%. Né? A criança então nasce com X peso, perde 10% e depois reganha, né? Ela vai reganhar mais ou menos 900 gramas no primeiro mês. Opa, me expliquei aqui. Fui para um lugar nada a ver. Vamos ver se dá para voltar aqui para as questões. Tá aqui, né? Tá aqui em puericultura. Vou seguir aqui, ver se dá para responder mais alguma coisa. Isso aqui já foi. Até 10%. Qual dos seguintes parâmetros é consistente com o crescimento normal nos primeiros 6 meses de vida? Aumentar a altura em 10 centímetros, dobrar o peso de nascimento. Dobrar o peso de nascimento é consistente. Aumentar o perímetro cefálico em 0,5 centímetros por mês? Não é bem assim que ganha o peso. Ganho de peso de 10 gramas por dia, 12 gramas mais ou menos, né? Então, dobrar o peso de nascimento. Aos 6 meses, o bebê dobra de peso. Aos 12 meses de idade, ele triplicou o peso que ele nasceu, né? Então, o bebê com 3.000 gramas vai ter 9 quilos com 1 ano de idade. Tabela abaixo apresenta a idade de erupção da dentição primária aos lactentes. Os itens A e C correspondem respectivamente aos dentes A, a arcada inferior aqui, incisivos centrais, né, e o C.
os itens A e C. Incisivos centrais. Incisivos laterais, talvez. Incisivos centrais e caninos. Não, pré-molares não faz sentido, né? Incisivos centrais e caninos faz sentido. Faz sentido. E aí os incisivos laterais vão ser o B, né? Então, é isso mesmo, né? Incisivos centrais e caninos, né? Tem que usar certa lógica também, né? Só lembrar aqui a ideia de que em 5, 7 meses ele tem os primeiros dentinhos, né? Sempre na arcada inferior, surgindo, né? Que são os incisivos centrais. O peso se altera mais precocemente e o comprimento a longo prazo. Acho que é o C mesmo aqui, né? A preencher os espaços vazios, né? Mas testa uma ideia também que faz muito sentido, faz muito sentido. Então, o paciente que adoece, usando lá os gráficos de Fenton, né? Os gráficos de Score, então a mamãe vem para consulta. Em uma das avaliações que a gente vai fazer 5 diagnósticos na pediatria, né? Vai fazer diagnóstico nutricional, alimentar, histórico vacinal, de patologia se ele tiver e desenvolvimento neuropsicomotor, né? Então são 5 diagnósticos. Em um desses diagnósticos a gente vai avaliar os gráficos de Fenton, né? Na caderneta de saúde dessa criança que foi preenchida durante as outras consultas de pericultura. E o peso é o parâmetro que eu consigo observar melhor, né, com uma queda de uma consulta para outra, eu consigo observar melhor em que há um processo patológico acontecendo. O comprimento da criança continua a ocorrer, né, porque o metabolismo ósseo dela não para. Só que se a ingesta alimentar para, o metabolismo ósseo se eleva e o peso cai, né? Então o metabolismo dos tecidos de modo geral, né, as hiperplasias, elas têm que acontecer. Só que o peso dessa criança vai diminuir, né? A capacidade dela de armazenar, que está representada pelo peso, basicamente, vai diminuir. Ela vai usar. Né? Então ela vai usar, sobretudo em metabolismo ósseo, né? Sobretudo em metabolismo... Melhor do que dizer metabolismo ósseo, é metabolismo condral, né? Que é de onde a gente cresce. Em relação à higiene oral de lactentes, não faço a mínima ideia como é que deve ser feita a higiene oral de lactentes, não tem isso na apostila. O uso de escovas dentárias e creme dental com flúor na quantidade inicial semelhante a 1 grão de arroz deve ser introduzido quando da irrupção dos primeiros dentes permanentes. Dos primeiros dentes permanentes somente? Deve ser introduzida quando da irrupção dos primeiros dentes decíduos, né, que são os dentes de leite. E aí? Então, bom, como é que é feita a higiene oral em lactentes? O uso de escovas dentárias e creme dental com flúor na quantidade inicial de 1 grãozinho de arroz, introduzido desde os primeiros dentes descidos, né? Então, desde os primeiros dentes de leite. Essa outra opção aqui também tinha certa lógica, está incorreta. O que eu pensei aqui, na verdade, né, sem marcar, mas o que eu pensei aqui foi que não havia indicação para utilizar o creme, né, com flúor. Por poder acontecer alguma manifestação sistêmica em relação a essa sobrecarga e essa absorção que o paciente possivelmente teria do flúor, né? Mas não. Então o correto é isso mesmo. Um grãozinho de arroz na pasta de dente vai escovar desde os primeiros dentinhos do bebê. Vou responder a última questão aqui, já deu tempo.
Escolar, 9 anos, sexo feminino, consulta na unidade básica de saúde com queixa de dolorimento em região mamária direita com um mês de evolução. Ao exame físico apresenta broto mamário no lateral à direita, dolorida palpação. 9 anos, ausência de pelos pubianos, né? Então a gente tem broto mamário sem pelo pubiano, um M2P1. Peso e estatura na média para a idade, sem outras alterações. A classificação do estágio puberal, segundo os critérios de Tanner, a conduta mais adequada na situação são, então é M2P1. M2P1, P0 não existe. Aconselhamento sobre a normalidade do quadro, acompanhamento ambulatorial, né? Perfeito. A maioria dessas questões aqui que vão trazer o Tanner, pelo que eu percebi, são sempre normais, né? Tá tudo bem, é só pra gente explicar pra criança, explicar pra mamãe que tá tudo bem. E é o que vai acontecer na maioria das consultas mesmo, vai estar tudo bem. Só que a mãe vem com uma queixa, né? Preocupada, sobretudo seu primeiro filho. E a gente tem que ter essa capacidade de aconselhar a mãe no sentido de tranquilizá-la e tranquilizar também a criança, né? Com 9 anos de idade, ela já vai ter que explicar pra ela o que tá acontecendo com o corpo dela. Essa aqui é muito grande a questão. Bom, chega, né? Já deu a pausa aqui.